A todos, capaz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema: fique firme na palavra de Deus. Você já notou na palavra de Deus que algumas das maiores vitórias surgiram no meio daquilo que parecia uma derrota total? É o que Deus consegue fazer com o seu poder onipotente. Mas você sabe o que fez a diferença nessas situações? A fé das pessoas. Era a fé em Deus que determinava se o resultado seria a vitória ou a derrota. Sabe por quê? Porque muitas vezes parece que o inimigo triunfou e conseguiu o domínio sobre a sua vida. Às vezes, todas as circunstâncias dão a impressão de que o diabo deixou tudo em andamento do jeito dele e que você não tem nada em seu favor. Mas então surge Deus com o seu poder de realizar milagres e desmonta os esquemas do diabo. Deus pega naquilo que o diabo destinara para o mal e transforma totalmente a situação para o bem. Sabe por quê? Porque nada é demasiado difícil para Deus. Agora mesmo, pode ser que você esteja enfrentando uma situação tão tenebrosa que pareça que o inimigo virou tudo contra a sua vida. Talvez esteja procurando roubar a sua alegria e o seu triunfo. Mas você não precisa deixá-lo sair levando a vitória que pertence a você. Você pode arrancar a vitória do meio da derrota. Grandes homens e mulheres de fé no Antigo Testamento tornaram-se gigantes da fé, porque aprenderam exatamente como arrancar a vitória no meio da derrota, em todas as situações, uma por uma. E nós vamos aprender, por exemplo, com Daniel, como transformar a derrota das mãos do diabo em vitória do Senhor. Todos conhecemos a história de Daniel. Você sabe que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro com quase 30 metros de altura e 3 metros de largura. Montou-a no espaço aberto nas planícies, onde pudesse mandar todos os seus súditos se reunirem em derredor dela. Então, o rei Nabucodonosor convocou todos os líderes do seu povo, os príncipes, os governadores, juízes e conselheiros, para que eles se reunissem em derredor dessa imagem para adorá-la. Um dos oficiais levantou-se no meio dos governadores das províncias e anunciou, com uma voz bem forte: ordena-se a vós, ó povos, quando ouvirdes o som da música, que vos prostreis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Nos tempos de Daniel, o rei Nabucodonosor era o chefe supremo do Império Babilônico. E ao ordenar que o povo inteiro adorasse uma única imagem, Nabucodonosor estava tentando unificar os vários povos no seu reino. É claro que a imagem era uma representação do rei. Havia, no entanto, 3 jovens hebreus que não se prostraram diante da imagem de ouro. Sabe por quê? Porque eles tinham ensinados que não deveriam adorar nenhum Deus, senão o Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Acontecia na realidade que o rei realmente tinha esses 3 jovens em grande estima. Eram alguns dos melhores homens do seu reino, de modo que de início, quando eles não quiseram se prostrar e adorar essa imagem de ouro, queria lhes dar a oportunidade de que eles fizessem isso. No caso de dúvida, os acusados receberiam o direito de se explicarem, porque ele não queria ser obrigado a ordenar a execução deles. Por isso, o rei Nabucodonosor disse aos hebreus: talvez vocês não tenham entendido o decreto real. Se vocês não dobrarem o joelho diante da imagem de ouro que fiz, vão ser queimados na fornalha quente. E ele lhes explicou pessoalmente o que esperava da parte deles.
Mas esses 3 jovens tinham sido ensinados que, sejam quais forem as circunstâncias, não deveriam se contaminar pela adoração a ídolos e deuses estranhos. Responderam então ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de vossa majestade. Nosso Deus cuidará de nós. Essas palavras resumem 2 versículos bíblicos. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. E se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Esse último versículo é a declaração de fé desses 3 jovens hebreus. Porque quando nós fazemos uma declaração de fé, precisamos estar dispostos a confirmá-la com uma declaração de dedicação. Porque de outra forma, a fé não funciona. E foi exatamente o que fizeram aqueles 3 jovens hebreus. A declaração de fé era que Deus os livraria. Então, eles fizeram a seguinte declaração: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós também podemos fazer o mesmo, a não ser que você esteja disposto a manter a sua posição e dedicar a sua fé, a despeito de todos os obstáculos. A sua declaração de fé não irá funcionar. Nós sabemos que os cristãos falam muito em fé, mas quando nós falamos a respeito de compromisso, de dedicação, as pessoas não gostam nisso. Por quê? Porque a dedicação, o compromisso, envolve responsabilidades. Vivemos um período em que as pessoas não querem assumir responsabilidades por nada. E eu quero dizer com isso que algumas pessoas vão passando e olhando, enquanto você, por exemplo, vê um coitado sendo espancado até a morte e comentam: não quero ficar envolvido. O fato é, porém, que a fé e a dedicação, o compromisso, andam de mãos dadas. Você nunca terá uma fé forte sem também criar grande dedicação e compromisso àquilo em que você crê. As pessoas querem só frequentar a igreja, mas sem compromisso, dedicação, inconveniência ou envolvimento. Só querem receber um sermãozinho breve e agradável, para então seguir o seu próprio caminho e gozar a vida. Só querem viver a sua própria vidinha, sem nenhuma perturbação ou responsabilidades adicionais. Mas essa fraca dedicação às coisas de Deus cria a fé fraca. Você pode aquilatar o tamanho da sua fé pelo tamanho da sua dedicação e compromisso com Deus. Esses 3 jovens hebreus que estão ali descritos em Daniel 3, eles eram dedicados ao Senhor. Mesmo diante da fornalha de fogo, confiavam em Deus para ser o seu libertador. Eles não tinham a mínima intenção de contaminar a sua fé, prostrando-se diante da imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Muitas vezes o medo nos leva a entrar na dúvida e na incredulidade, e isso enfraquece a fé em Deus. Mas quando você assumir uma posição firme em favor de Deus, a sua fé ficará forte. Esses 3 jovens hebreus tiveram uma posição firme em favor de Deus e responderam ao rei: não necessitamos te responder, ó rei, porque conhecemos o nosso Deus. A essas alturas, parecia que o inimigo tinha vencido. Embora esses homens tivessem tomado uma posição corajosa em favor de Deus, parecia que o inimigo aproveitaria a oportunidade para acabar com eles, por mais dedicados a Deus que eles fossem. Mas parece que eles tinham sido ensinados que com Deus ao seu lado sempre podemos ser
vencedores, ou melhor, mais do que vencedores. Julgando pelas circunstâncias, certamente eles não eram vencedores. Parecia realmente que estavam totalmente derrotados. Afinal de contas, foram amarrados e jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Para você, isso não parece uma derrota? Embora os hebreus tivessem proclamado em alto e bom som, Deus vai nos livrar, tudo o que eles receberam em troca foi uma fornalha de fogo ardente. No caso de alguns de nós, se não tivéssemos sido livrados da maneira que nós tínhamos planejado, estaríamos clamando a Deus: ó Senhor, minhas mãos estão atadas, eu estou para ser lançado nessa fornalha de fogo ardente. E pensava que tu me tivesses livrado antes disso. Mas eu te digo, você vai precisar ter um compromisso bem mais forte do que esse com a sua fé, se é para receber o livramento. Você vai ter que assumir uma posição firme na palavra de Deus e crer no Senhor para a sua libertação. Quando nós cremos em Deus, isso inclui compromisso sério. E eu quero que você fique sabendo a respeito de se comprometer fortemente com a fé em Deus. Não há dúvida de que esses hebreus foram lançados no fogo ardente. Mas a única coisa que lhes aconteceu é que o fogo queimou as cordas que os mantinham atados. Como eu sei disso? Porque quando o rei olhou para dentro da fornalha de fogo, viu os hebreus andando soltos. O que nós precisamos entender é que às vezes, embora pareça que Satanás te amarre e te lance no meio do fogo, você ainda poderá andar livre em Deus. Para fazer assim, você terá que continuar crendo no Senhor. E se você se mantiver firme na sua fé, Deus usará aquela provação de fogo para queimar e tirar aquilo que te deixa amarrado. Deus pode agora mesmo fazer uma reviravolta na sua situação. Se você, por exemplo, se encontra no meio do fogo. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Quando esses 3 jovens foram jogados naquela fornalha de fogo ardente, não jogaram fora a sua fé em Deus. Era forte a fé que tinham em Deus. E foi por isso que conseguiram arrancar a vitória do meio da derrota. E para você, nunca é tarde demais para arrancar a vitória do meio da derrota. Não importa a situação em que você esteja. Se você ficar firme com a sua fé em Deus, o fogo nada mais conseguirá fazer do que queimar aquilo que te amarra e soltá-lo, para que você fique cada vez mais forte no Senhor. Em seguida, poderá andar em derredor do fogo, juntamente com Deus. O segredo de arrancar a vitória do meio da derrota é ter comunhão com Deus, mesmo no meio de uma provação de fogo. É assim que você poderá sair daquela fornalha, sentindo-se refrescado, frio e calmo, embora tenha estado no meio do fogo. Enquanto aqueles 3 jovens estavam andando em derredor naquelas chamas, o rei olhou para dentro daquela fornalha e disse: vejam o que está acontecendo. Por que há 4 homens andando ali? Pensei que tivéssemos jogado 3 homens lá dentro. Então, um dos seus atendentes respondeu: está certo, foram só 3 homens que jogamos nas chamas. Até mesmo aquele rei pagão tinha mais bom senso do que alguns cristãos hoje. Pelo menos ele conseguiu reconhecer que um dos homens naquela fornalha de fogo tinha um aspecto semelhante ao Filho de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que nós venhamos tomar uma posição firme na fé. Mas então, quando ficamos no meio do fogo, muitas vezes ficamos com tanto medo de sair chamuscados que nem sequer discernimos que Deus está conosco.
Bem no dia anterior, estávamos talvez gritando a vitória. Ó Deus, o Senhor nunca me deixará. A sua palavra diz que o Senhor não me abandonará. Glória a Deus, aleluia. E depois, ficamos numa situação que parece uma provação de fogo. E começamos a exclamar já de um modo diferente. Ó Senhor, por que me abandonaste? Onde estás? Não vais me livrar? Veja que os 3 jovens hebreus andavam dentro daquele fogo e nem se deram ao trabalho de tentar sair, porque estavam protegidos pelo escudo invisível de Deus. Escudo esse que estava em seu redor, que o fogo e a aflição nem sequer tocaram neles e nem os deixou perturbados. Assim também deve acontecer conosco quando passamos por uma provação de fogo. Devemos estar tão embebidos da presença de Deus que teremos mais consciência de Deus do que da provação. E sabe por quê? Tudo isso porque esses hebreus conheciam o segredo de arrancar a vitória do meio da derrota. Eles mantinham a fé tão forte em Deus que o diabo não poderia sair ganhando. E hoje o diabo continua tentando fazer o mesmo tipo de coisas conosco. Procura nos lançar na provação de fogo. Ele procura fazer-nos sair da fé. Enche a nossa cabeça com mentiras do seguinte tipo: todos os milagres de Deus já foram superados, os atos poderosos das maravilhas de Deus não existem mais e Deus não irá te livrar. Se você tentar crer nele para esse milagre, você simplesmente morrerá. E eu falo para você, não seja ludibriado pelas mentiras do diabo. Deus é o mesmo hoje como ele era nos dias dos 3 jovens hebreus. O seu braço não está encolhido para que não possa nos abençoar, e nem o seu ouvido está gravado para que não possa ouvir o nosso clamor. Ele pode nos salvar e pode nos livrar. E lembre-se, Deus não violará a sua palavra. E o que diz a sua palavra? Que ele realizará em nosso favor. Porque, veja o que diz Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus disse na sua palavra que ele queria nos prosperar e nos oferecer as bênçãos de Abraão. Assim, lembre-se, quando você tiver uma posição firme na fé, em prol de alguma coisa que crê que vai receber de Deus, Satanás procurará opor-se a você. A sua fé também poderá ser provada pelo fogo, mas não perca a sua fé. Não se aborreça se Deus não o livrar exatamente da maneira que você acha que ele deveria ter feito. Fique firme na fé, crendo em Deus, e o fogo não lhe fará mal algum. Você sairá daquela provação de fogo sem sofrer qualquer dano. Mediante a fé em Deus, você arrancará a vitória do meio da derrota total, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento eu quero orar em favor de cada pessoa que talvez esteja passando por uma prova de fogo, que necessita, Pai, ficar firme, crendo na palavra de Deus e aguardando o livramento do Senhor. Porque nós sabemos que para o Senhor não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento eu entrego a Ti, Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério e cada pessoa que estiver nos ouvindo, para que o Senhor venha entrar com a bênção, com a providência, com a resposta, com o livramento, com a libertação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.